Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Cural Luiz, Cutivac, nosso querido amigo. Oi, Luiz. Vou tentar procurá-lo aqui. Tudo bem, gente? Nossa, o ar tá fazendo muito barulho. Olá. Agora sim, achei Luiz. Oi, Luiz. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Yara. Tem que virar aí, tem alguma coisa errada. Você tá de lado. Está aparecendo? A Clícia está aqui, obrigada, Clícia. Sueli Sumissato, obrigada por estar aqui. Um abraço Janita, para a já tinha Clícia, visto a Ismael. Sueli, agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz Cutivac. Muito Boa obrigada, é uma tarde. honra você estar aqui com a gente, porque a gente tem muito a aprender com você. Hoje, gente, a gente vai falar sobre o que faz o engenheiro, o que o engenheiro pode fazer na justiça, como que ele pode contribuir com o judiciário. E o Luiz Cutivac é engenheiro há 60 anos, há 60 anos, 62. 62 anos, e nós, 62 anos, é também um grande advogado, tem uma experiência fantástica e tem muito a contribuir com a gente. A gente sempre que conversa com ele, a gente aprende muito. Ele é engenheiro civil formado pela Universidade do Brasil, né? Pela antiga Escola de Engenharia da UFRJ. Luiz, vamos Não, lá. não. Na Cláudia Universidade do Cutivac, a Brasil. família está toda aí. Sueli, Cláudia, todos presentes. Muito obrigada. Vamos lá. Como que o engenheiro pode contribuir com a justiça, Luiz? Veja só, boa tarde a todos. Desculpe a rouquidão, sequela ainda da Covid, mas vamos tentar explicar. Eu entendo que eu dei um passo bom quando eu resolvi estudar direito. Eu estava parado, eu tinha sofrido infarto, e o direito complementa aquilo que o engenheiro precisa. Então, para aqueles que são só engenheiros, eu queria trazer a minha experiência no sentido de que os principais processos civis, eu não faço crime, porque eu tenho um conceito de que advogado que faz crime, ele é muito rico, mas depois os bandidos matam o advogado para pagar o dinheiro de volta. Então não vale a pena ser, Tá, mas vamos lá. seja O grande engenheiro. Vamos falar, criminalista. focar no engenheiro. Bom, então o engenheiro, ele tem que se louvar, mesmo não sendo o advogado, em alguns códigos que dão amparo ao conhecimento que ele precisa ter. O primeiro deles é o Código de Processo Civil, que traz nos artigos 464 ao 484 a gama de serviços de atuação do advogado, como o advogado deve atuar em relação à justiça. O As engenheiro, ações né? cívicas, o engenheiro, mesmo não sendo advogado, ele deve conhecer o Código de Processo Civil, que muito o auxilia. Da mesma forma, nas ações cíveis de relação de consumo, em que o consumidor é parte fraca, ações da Light, ações da Ampla, precisa ter noção
Lei 8.078 de Quais são os 90, que é o Código artigos? de Defesa do Consumidor. Quais são os artigos? Tem algum especial do Bom, o CDC? Código do Consumidor tem cento e tantos, ele define no artigo 2º as condições quem é o fornecedor, para você poder definir quem é o fornecedor e quem é o consumidor. Artigo 2º e 3º. Mas tem cento e tantos artigos, Tem uma ideia. que é bom também, que é bom os colegas terem na cabeceira para, de vez em quando, dar uma lida, porque dá amparo a discernimento em relação ao processo. E, além disso, o próprio Código Civil. Por exemplo, em ações de condomínio, você tem os artigos que definem a relação com o condomínio, nos artigos, no capítulo, se não me engano, capítulo 8 do condomínio edilício, que vai dos artigos 1331 ao 1358. Esses três são base para os colegas darem uma lida e, mesmo não sendo advogados, né, a leitura é fácil e não vão ter problemas de entendimento. Isso. Tem mais uma coisa que eu queria complementar, que é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor, ele explicita que uma série de serviços e produtos devem atender às normas da BNT. Então, isso também é importante, porque isso também gera uma série de demandas judiciais. O Luiz Kutivac, ele tem além dele ter uma experiência grande, que ele teve experiência de obras, ele tem uma experiência muito grande que ele vai falar um pouquinho agora para a gente. Ele deu essa parte aí mais teórica, mas foi só como um preâmbulo, porque ele vai, inclusive, citar alguns casos práticos em que ele atuou como perito e que a perícia foi fundamental no caso. Vamos lá, Luiz, deixa eu só agradecer a presença da Kátia Fará, nossa querida, da Ana Monteiro, Vânia Franco, Sandro Madeira, que está aqui presente. Obrigada, gente, por estar aqui. Golda, obrigada por estar aqui. Luiz, dá um exemplo bem interessante de perícia que a participação do engenheiro foi fundamental. Veja só, quando o juiz determina a produção da prova pericial, é porque a perícia é fundamental. O juiz não entende da matéria de engenharia e ele se louva. Dá um exemplo prático. Dá um exemplo prático. Vou te dar. Por exemplo, tem uma perícia que, num condomínio em Vila Balqueire, que ainda não fiz, que tem 88 quesitos da parte autora e 7 quesitos 88 não, 93 quesitos da parte autora e 7 quesitos da parte ré. 2 colegas nossos, o Antero e o Marcelano, autores, peritos assistentes da parte autora e da parte ré. Então, você imagina o trabalho que dá você correr uma área de 55 mil metros quadrados, são várias edificações de um número elevado de andares, e você tem que responder a tudo isso. Então, você apura o perito. Claro que essa perícia não é gratuita, ela é paga. Luiz, a gente está falando para pessoas que não sabem nem o que o engenheiro faz. Vamos lá, o que o engenheiro faz? Um caso que você já acabou, já não está mais, já transitou o julgado. Que o seu laudo foi fundamental para a sentença do juiz. Normalmente, os laudos de concessionária são fundamentais, porque nós vamos ao local
e verificamos a deficiência da prestação do serviço da concessionária, e o juiz se louva no nosso laudo, apesar de haver impugnação normalmente da concessionária, porque ela não se conforma, e o assistente técnico dela acaba também fazendo menção, mas o juiz se louva no nosso laudo para dar a sentença, né? Nada impede que, juridicamente, a parte prejudicada, entre aspas, ela apele faça uma apelação, e isso vai para uma segunda instância, onde 3 desembargadores julgam outra vez a questão. Tá, só para esclarecer, que concessionária, o que são as concessionárias? São as concessionárias de serviços públicos. Tem a Light, tem a Ampla, tem a SEDAI, hoje que é Rio Águas, tem a Águas do Rio, Vivo, TIM, Claro, Oi. Vivo, TIM, Oi. Né? Tem a... Como é que chama? A de gás? Naturgy. Naturgy. Tem a Naturgy, que dessas são esse é o tipo de experiência concessionária de energia. Agora, e alguma de dano moral, Luiz? Bom, todas elas englobam o dano moral. Por quê? O consumidor se sente prejudicado. Então, como ele é como é que se diz? A parte final do processo, vou dar até deixa eu dar um corte aqui. Por exemplo, olha que interessante. Eu vou fazer agora em Teresópolis, depois de amanhã, de uma água mineral. Ela não é consumidora da SEDAI, não é consumidora final. Quer dizer, ela não pode alegar que ela é cliente. Que ela é cliente. Não, ela não pode alegar que ela é consumidora de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ela não é a consumidora final. O consumidor final sou eu que compro a água mineral e utilizo a água que ela prepara para fazer a água, né? A água com gás, a água... Entendeu? Diga, Yara. Tá, ela não é eu não entendi. Ela não é a consumidora final. Aí você vai a Teresópolis. Então, ela não pode alegar. A ação é de quê? A ação é de quê? Mas fala em português. Não vem com esse negócio de falar porque foi no final. Fala em português. A ação é de indenização. Por quê? No caso aqui, é uma ação da Ampla, contra a Ampla, porque ela tem uma área muito grande e ela tem geradores. E a energia fornecida pela Ampla não é suficiente para atender a demanda lá da empresa. Então, ela se sente prejudicada, entendeu? Ela podia produzir 9 milhões de garrafas e só produz 1 milhão, digamos. E como é que ela pode obrigar a Ampla? Como é que ela pode obrigar a Ampla a fornecer mais energia? O juiz é que vai dar a obrigação de fazer na condenação, vai obrigar a Ampla a regularizar a energia fornecida pelos clientes, entendeu? Entendi. E mediante indenização, mediante os prejuízos que ela teve. Acho que deve ser aqui, eu não sei, eu estou com tudo desligado. Está tudo desligado aí também, Luiz? Tá. Quando você, por exemplo, você citou, eu acho que é fundamental também o perito, quando ele está iniciando, né? Como que ele se apresenta ao juiz? Isso eu acho que é uma coisa muito importante também de dizer. O perito, o juiz não conhece o perito. Então, o perito deve fazer um cadastro da sua atuação, onde ele é formado, um currículo, né? Da sua atuação, da sua onde ele foi formado, em que área ele atua, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica.
e levar esse cadastro lá para os cartórios. Aqui na capital são 50 varas cívicas. Na Barra são 7 varas. Em Jacarepaguá são 7 varas, entendeu? Então ele pode ir, né? Principal que eu queria falar, esse cadastro ele tem que estar registrado no SEJUD. O SEJUD é um departamento do tribunal que coleta esses cadastros dos peritos para indicar, em casos de justiça gratuita, os peritos ali cadastrados, entendeu? O juiz pede ao SEJUD que indique o perito, muitas vezes ele não conhece nem o perito. Então o SEJUD indica para o juiz adota o perito indicado, ele faz a perícia. Se o juiz entender que o laudo... Bom, com a entrega do laudo, o juiz vai fazer duas coisas. O despacho do juiz, quando o perito entrega o laudo, o despacho do juiz sempre é o seguinte: o perito pede os honorários, então o juiz peça-se mandado de pagamento e digam as partes sobre o laudo. Então a parte autora fala sobre o laudo, a parte ré fala sobre o laudo. Se o juiz estiver convencido, ele dá a sentença. Se alguma parte levantar alguma premissa contrária ao que o perito escreveu, o juiz vai mandar o perito se manifestar. Diga ao perito sobre a impugnação de folhas tais, entendeu? Aí o perito vai e complementa o laudo dele com as indicações, até que o juiz dê o veredito. Não quer dizer que isso é definitivo, como eu falei, porque vai caber a apelação, se a parte, seja o consumidor ou a concessionária, não estiver satisfeita com a decisão do juiz, apelar para esses 3 desembargadores. E muitas das vezes pode ir até Brasília, para o STJ, quando houver alguma situação de uma legislação infraconstitucional. O STF é para a infração constitucional e o STJ é a infração infraconstitucional. Ok? Não tem processo que dura 1 ano. Eu tive um processo de restituição de IPTU, que a Prefeitura do Rio cobrou uma alíquota de 2,8, quando ela devia cobrar 1,5 percentual, mas demorou só 20 anos, Cátia. O processo é de 2000 e nós ainda estamos recebendo alguma coisa aí de juros. Tá, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Veja bem, você é engenheiro que nunca trabalhou com perícia. Conforme o Luiz falou, você vai ter que fazer um cadastro junto ao SEJUD, que é o Serviço de Perícias do Judiciário. É isso? SEJUD? Aí o que acontece? Tem uma série de requisitos lá. Você tem que apresentar todas as suas certidões negativas, civis, hein? Tem um formulário que eles fornecem. Pois é. Mas tem uma série de requisitos que você tem que cumprir, que estão nesse formulário que ele falou. Aí você vai levar esse formulário lá, ou vai escanear, e vai mandar a documentação, mas depois tem que levar o original. E aí você, nesse formulário, você vai escolher quais comarcas e quais varas você pretende ou está disponível para trabalhar. Só que tem uma outra coisa aí que é importante falar, é que tem que ter um curso. Para você, antigamente não tinha, não, porque o que habilita a gente é a universidade. Mas hoje existe a obrigatoriedade de ter um curso de, no mínimo, 21 horas para você poder, ligado a perícias, né? Que para você poder atuar junto ao judiciário. Então, fala um pouco sobre isso, Luiz. O curso, o próprio tribunal tem curso para peritos, né? E um desembargador, esqueci o nome dele, dá curso pelo PJ,
Mas não eu fiz funciona, esse dura curso, 5 minutos e já acabou. É pior do que ingresso para o Van Gogh. A pessoa fica por esperando lá quê? da meia-noite, e na hora que dá meia-noite já não tem mais vaga. Aonde? Na inscrição desses cursos. Mas fala, explica, por favor. É. Então, esse curso é obrigatório para você apresentar o certificado, é um dos documentos que você preenche no formulário, para atuar como perito judicial. Entendeu? Bom, na atuação do perito nas ações, o ideal é que ele, no início, veja com alguns colegas já mais experientes, se pode acompanhar algumas perícias, porque quando eu era só engenheiro, eu me atemorizava com a presença dos advogados, do advogado das partes, nas perícias. Muitas vezes há até contratempo do perito. Eu tive um caso na Praça Barão do Drummond, da SEDAI, que o advogado da parte motora de um condomínio não aceitou que o assistente técnico da SEDAI, indicado no processo e que não viria, eu queria dar uma partezinha. Eu costumo telefonar ou mandar e-mail para os advogados, para os assistentes técnicos, quanto às condições da data da designação da vistoria, documentação que eu necessito, além de fazer isso por petição. Então, você deve fazer isso por petição, e muitas das vezes, mesmo você fazendo a vistoria na data que você designou, o cartório não intimou as partes. Então, se eles verem o laudo, ao verem o laudo desfavorável, eles alegam que o laudo tem que ser anulado porque eles não foram intimados. Entendeu? É um artifício que o advogado usa para o juiz, de repente, nomear outro perito, no sentido de que, de repente, a nova decisão possa lhe ser favorável. Entendeu? Entendi. Agora vamos lá, então, falar. Pamela, obrigada, gente. Pamela, a Clícia Ismael, nossa querida Clícia, Ana, Márcia Luna, Lorival, também querido perito, Elisa, obrigada por vocês estarem aqui. O que o Luiz falou que, na realidade, hoje, o novo Código de Processo Civil, que não é nem tão novo assim, porque ele é de 2015, né? Ele determina que as partes tenham conhecimento, tomem conhecimento com o mínimo de 10 dias, não é isso, Luiz? 10 dias de antecedência. Então, e muitas vezes, os cartórios não intimam as partes, mas elas, obrigatoriamente, como os corpos de proteção digitais, elas têm que acompanhar os processos. Então, se eu não costumo intimar a parte, quer dizer, antigamente, graças a Deus, antigamente, o advogado não podia participar, não era só se o perito quisesse que advogado e parte participavam das vistorias. Né? A perícia técnica, né? Porque é uma perícia técnica, que seria o ideal, porque aí, normalmente, por exemplo, uma perícia de infiltração, quando chega na justiça, os vizinhos já estão em ordem de colisão, não tem mais jeito. Já é uma briga. E aí, muitas vezes, a gente fica até constrangido porque as partes resolvem participar da vistoria e aí você, perito, o que você tem que fazer é dizer, ninguém pode abrir a boca, pode participar, mas não pode falar, porque senão a gente não consegue fazer a vistoria. Não é verdade, Luiz? Dá um exemplo desses de infiltração. Deixa eu comentar aqui um artigo do Código de Processo que supre a intimação, porque o 474 do Código de Processo Civil permite ao perito informar as partes e aos assistentes técnicos. Eu entendo que isso substitui a intimação. Não só a petição, através do e-mail que eu mando, do telefone, quando eu consigo o telefone das partes. Tem advogado, por exemplo, que está em Portugal. Eu tenho quase que o advogado está lá em Portugal e eu mandei e-mail para ele e ele não responde. Né?
Mas perícias de infiltração, tem algumas que dá vontade até de chorar, né? Eu fiz uma na rua Manuel de Abreu, lá perto do Maracanã, mas o apartamento estava totalmente deteriorado. A senhora proprietária estava, coitada. No banheiro dela, tinha uma lona, tinha um toldo, porque do teto pingava por todos os lados da parede, entendeu? Ela não podia usar o banheiro. Ela tinha um tubo e a água escorria pelas paredes para... Perdeu o armário embutido, perdeu uma série de coisas. Né? Então, nas perícias, esse artigo 474, é bom os colegas darem uma lida, mesmo os advogados, mesmo os engenheiros que não são advogados, ver esse entendimento que eu estou passando, de que, desde que o perito comunique, eu entendo que supre talvez, quando a Cátia fizer alguma nova live com o doutor Álvaro, né, que é breve, deve comparecer, então o doutor Álvaro pode explicar melhor esse artigo 474 em relação a suprir a intimação, mas aqueles que forem justicialistas, eles vão sempre exigir que sejam intimados. Vamos, conta um caso engraçado de perícia, um caso bom que foi engraçado. Bom, caso engraçado mesmo, eu tenho um quando eu era ainda quando eu era... Mas como perito, não é advogado, não, perito. Não, como perito. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro de um caso engraçado. Bom, a minha experiência em edificações me dá muito, modéstia à parte, muito conhecimento das instalações de água e esgoto de uma edificação, entendeu? Então, eu sei como é o ramal, eu sei quais são as tubulações usadas, quais são os diâmetros usados. Então, a experiência desses 62 anos, não só em obras, como em perícia eu faço há 24 anos só. Depois que eu infartei, eu passei a ser perito, né? Não consegui mais fazer. Então, caso engraçado, eu tenho esse caso triste da infiltração. Não tem, assim, de momento, nenhum caso que possa provocar risos aí dos colegas. Esclarece um pouco para a gente, então. Isso é coisa muito séria. A diferença de uma revisão de aluguel. Explica o que é uma revisão de aluguel. Que isso a gente está fazendo essa live mais para pessoas que não trabalham na área. Como é que funciona um engenheiro revisão de aluguel, numa ação de revisão de aluguel? Uma revisão de aluguel, ela pode ser feita de acordo com o que estipula o contrato. Um contrato pode ter 5 anos e até 6 meses antes de vencer o contrato, o locatário pode entrar com uma ação de renovação de aluguel e trazendo lá as informações em relação a preço de mercado e tal, se ele quer manter o valor, normalmente ele quer manter a prorrogação do novo contrato de 5 anos com os mesmos valores que chegaram ao reajuste final depois de 5 anos. O outro caso, então, é da revisão de aluguel, que pode ser feita a cada 3 anos. Então, a revisão de aluguel, o locador, no caso, insatisfeito com o valor do aluguel, fora do valor de mercado, entra com uma ação para revisionar o aluguel. Então, há métodos práticos para você avaliar o imóvel, você avalia o imóvel como novo, depois deprecia em função da idade do imóvel, você chega a um valor de venda do imóvel,
você dá para o juiz as opções de aplicação de percentuais de 12% ao ano, 11%, 10% ao ano, e as partes ou chegam a um acordo ou o juiz bate o martelo. Bater o martelo é dar a decisão. Ele não usa dar a decisão. Quem usa o martelo é o leiloeiro. E normalmente, esse tipo de ação, o engenheiro vai ao local, ele tem que fazer a vistoria do imóvel, tem que ver que tipo de imóvel, quer dizer, a tipologia do imóvel, né? A idade aparente, que nem sempre. Ele olha IPTU, ele olha contrato de locação, ele pede o maior número de elementos que ele puder para ele poder identificar e dar subsídios ao juiz com o laudo que ele produz. Agora, Luiz, alguns casos... Yara, um minuto só. Yara, para não perder o fio da meada. Nessa ação revisional, você vê como a Covid está fazendo efeito, Yara? Não, você está ótimo, nem vem. Bom, vamos seguir. Na ação revisional, deixa eu achar. Também pode ter pedido para diminuir o valor, concorda? Sim. Por exemplo, na época da Olimpíada, os imóveis valorizaram, imóveis da Zona Sul. E depois eles desvalorizaram, porque a parte lá das Olimpíadas ficou abandonada, a destinação daquela área grande não foi dada como havia sido previsto, fazer escolas, Agora que eu acho que eles estão fazendo. Mas pode diminuir, sim, você pode diminuir. Pelo próprio estado do imóvel, né? Muitas vezes o locatário reclama do locador quanto à manutenção do imóvel, que não cabe a ele corrigir, e o proprietário não se manifesta e vai depreciando o imóvel. A alegação que o locatário faz por ocasião do pedido da revisão ou pedido da renovação. Vamos lembrar dos pré-requisitos para o perito funcionar. Depois que ele faz o cadastro e ele foi nomeado, aí ele tem que entrar. Antigamente, a gente era intimado, né? Pelo próprio cartório. O cartório te telefonava, te mandava uma carta com a R para poder te comunicar. Hoje, e fazer um termo de compromisso. Você tem que ficar procurando, você tem que ficar olhando o seu cadastro. Então, explica um pouco para a gente como é que a pessoa obtém o token de internet, como é que ela entra no site do tribunal, sem pensar nos problemas do site. Só no início de tudo, como se fosse a primeira vez. Yara, os advogados têm algum privilégio em relação ao processo? Não é para falar do advogado, vamos falar do perito. Não, deixa eu explicar. Deixa eu fazer a comparação. Por quê? Como advogado, ele tem acesso ao processo todo. Os processos, na maioria, são eletrônicos. Então, ele tem desde a petição inicial. Antigamente, quando o processo era físico, a gente era nomeado, nós íamos ao cartório e apanhávamos lá o processo e examinávamos todas as peças do processo. As petições, os documentos e tal. Hoje, com o processo eletrônico, só os advogados têm esse acesso ao processo todo. O perito, que é só engenheiro, ou arquiteto, ou grafólogo, ele tem que pedir como é que chama? Ele tem que ir à vara e pedir uma senha, que eles dão 30 dias, 60 dias, para ele ter acesso a todo o processo. Porque ele tem que ler a inicial para ver o que a parte está pedindo, a contestação para ver o que a outra parte contestou, a réplica do autor em relação à contestação, e ver toda a documentação, recibos e faturas e notas, e
tudo que está juntado no processo. Sem isso, você não tem condição de fazer um laudo adequado para responder à aquisitação efetuada. Você imagina esse laudo que eu tenho que fazer, de 93 quesitos de uma parte, 7 do outro. Se eu não tiver acesso a todo o processo, eu mas não vou conseguir... quando o perito é nomeado no processo, o que acontece? Antigamente você era intimado. Hoje você dificilmente é intimado. O que acontece? Você tem que entrar a cada 2 ou 3 dias, para mim não telefona não. Você tem que entrar a cada 2 ou 3 dias, você tem que entrar no site do tribunal, que é isso que eu pedi para o Luiz ensinar a gente como é que entra, tá? Para você poder olhar se tem alguma coisa para você lá, se tem alguma intimação. Então, Luiz, ensina como é que é difícil para você falar, já que o seu acesso é diferente, né? A gente entra, tem um login, uma senha, não sei. Aí você se autentica ali, tá com o seu token de internet, que é uma coisa que você tem que ter, que é a sua assinatura digital, para você ter acesso, você só tem acesso aos processos em que você é uma das partes. Na realidade, você é o diversos. Você não é autor, não é réu e é o diversos, quando você vai juntar a petição. Não é o diverso, não. Você é autor, réu e outro. Nós somos o outro. Não é diverso, não é outro. É outro. Então, Luiz, como é que funciona esse token? Esse token te permite, com essa senha que a vara te dá, você iguala ao advogado. O engenheiro tem acesso integral ao processo, entendeu? Algumas varas, por exemplo, de Niterói, eu recebo telefonema amanhã. Eles telefonam para mim. Legal. Para fazer. Já de algumas varas aqui da cidade do Rio, não. Eu vejo sempre o andamento. Tem um sistema do tribunal, sistema PUSH, que você coloca os processos e você vê os andamentos, se sai a tua nomeação ou não. Entendeu? Não sei se eu me fiz explicar. Sai atualizado. A cada movimento que tiver o processo, no dia seguinte você recebe um e-mail, e nesse e-mail tem todos os processos, todas as varas que você anteriormente cadastrou. Que você atua, né? Que você atua, isso mesmo. Isso. Pode até, todos que você cadastrou estão ali. Luiz, como é que você que trabalhou também como é que funciona? Como é que é você, perito, e sendo tão bom advogado, chega a ter algum problema quando você está fazendo alguma perícia e os advogados não têm tanta experiência, nem tanto conhecimento, não é só experiência de tempo, é também experiência em termos de conhecimento técnico. Como é que acontece para você? Eu me lembrei do que eu queria falar anteriormente. Como eu disse antes, quando eu era só engenheiro, eu temia os advogados que compareciam, porque eles tumultuavam muitas das vezes a nossa vistoria, entendeu? Tive um caso que a perícia estava marcada aqui no Recreio dos Bandeirantes às 10 horas da manhã, eu cheguei 10h10, e não veio a advogada, a doutora falou: doutor, a perícia era 10 horas. São 10h10. Poxa, que um período mínimo de tolerância. Eu falei: doutora, se a senhora não está satisfeita, é só fazer uma petição e explica isso ao juiz. Então, hoje, eu, como advogado, eu enfrento... Não precisa ter medo do advogado. Como a Yara falou, quem tem que comparecer... Essa que eu tive a discussão com o advogado, o assistente técnico da parte autora ficou calado do início ao fim. Não abriu o bico uma vez, entendeu? Então, não precisa temer o advogado. Claro, tratar com educação, parte a parte. Respeito mútuo, né? Nada de ofensa, nada de agressão. E se o advogado não estiver satisfeito, ele tem meio de requerer ao juiz as condições que ele quer.
Quando muitas vezes a gente fala demais, como engenheiro perito, a gente corre o risco de a parte pedir a nossa suspeição. O que é uma coisa muito chata, né? Parece que está duvidando da tua honorabilidade. Eu acho isso muito Mas ruim. muitas vezes a parte pede isso de forma equivocada, né? Aconteceu comigo uma vez que eu peguei uma carona com o advogado, eu morava na Gávea, o advogado no Leblon, eu estava em Botafogo. Aí ele falou, você quer uma carona? Eu falei, quero. Aí peguei uma carona com ele. No dia seguinte, uma petição no fórum, o advogado da outra parte alegando suspeição, porque a perita estava no carro do advogado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, para não... Porque os advogados, quando eles não querem, principalmente quando eles não querem que o perito seja você, né? Então, eles tentam macular a imagem da gente. Verdade. Né? Mas me fala, nunca teve nenhum caso, mesmo sem envolver nomes, para não ficar nada, não ir para o lado da ética. Algum caso que você foi fazer a perícia e você como engenheiro. Aí tinha 2 advogados lá, tá? E eles falaram coisas absurdas. Como é que você se conteve? Ou como que você reagiu? Você tem que ter o cuidado de explicar aos advogados que a perícia é técnica, não jurídica. Então, muitos peritos pedem que os advogados não participem da vistoria, porque tem seus assistentes técnicos nomeados exatamente para isso, para trazer informações técnicas, entendeu? Da mesma forma, quando pergunta, queira informar valor da fatura, de não sei o quê e tal, eu respondo que, para mim, como engenheiro, ela está prejudicada, porque a perícia é técnica, a perícia não é financeira. Qual o débito do cliente, da Ampla ou da Light? A Light informa qual é o débito, porque tem ICMS, tem multa, entendeu? Não cabe a gente não traz objetivo para o mérito da vistoria, que de repente, uma falha na prestação de serviço, entendeu? Isso é verdade. Obrigada, Heloísa, e obrigada, Sheila e José Rufino, por estar aqui com a gente. Obrigada. Luiz, essa mudança do portal, tá? Qual que é a sua preferência? O portal de serviços antigo, o portal de serviços novo ou essa PJE? Está incrível o site do tribunal, qualquer um deles, o antigo, o novo, o PJE. Está impressionante como cai toda hora que eles suspendem os prazos dos processos. O presidente do tribunal faz uma série de considerandos e suspende os andamentos. Eu não entendo como o PJE, que agora parece que é o que vai permanecer, ele já é utilizado na Justiça do Trabalho. O que quer dizer PJE? É processo judicial eletrônico, salvo engano. Tá. PJE. Entendeu? Você entra no site do PJRJ e você vê lá serviços e está lá processo judicial eletrônico. Com o teu token, você entra nesse site e você consegue protocolar o teu laudo, você consegue protocolar os anexos, tudo que era feito antigamente fisicamente, conjuntada de papéis, hoje você só junta documentação, o laudo, eletronicamente, entendeu? O juiz examina o processo eletrônico. Aquilo que eu falei também, não esquecer o engenheiro
que o prazo que eles dão da senha para você ter acesso ao processo. Pois é, eu nunca tive essa senha, não. Token, A nossa querida Heloísa Xavier, uma engenheira civil, também perito, ela está levantando aqui, ó, processos eletrônicos têm que ter token. Tem. Agora, eu nunca fui, sinceramente, eu nunca fui num cartório pegar uma senha provisória. Quando eu sou perita, eu tenho acesso. Quando eu entro nesse diversos aí, eu tenho acesso. Sim. Não, dos processos que você é perita. Sim. Eu, como advogado, eu entro em qualquer processo. Mas eu, como assistente técnica, ou o advogado me manda o processo, ele baixa o processo e me manda, eu posso ir no cartório, eu, assistente técnico, eu posso ir no cartório pedir uma senha provisória? Pode. Eu não sabia. Pode. Isso, olha lá. A Elô está confirmando, e o Luiz confirmou também, Elô. Tem que ter mesmo, tem que ter o token. Oi. Se não conseguir, o próprio advogado da parte, que nomeou ele assistente técnico, consegue para ele as peças. Entendeu? Não há dificuldade para isso. O token, eu adquiri pela OAB, né? Custou R$300. O IBAP parece que tira token para os colegas também. Não sei quanto está. É necessário. Tira, eu estou ali no Serasa, no Assembleia 10, que eles também tiram. Eu tirei da ABEA, tirei lá. Tem vários lugares que você tem como obter o token, que é pago e você pode fazer por 1 ano, 3 ou 5. Hein? O token é imprescindível. Sem o token você não faz. É a Clícia que está falando, não estou conseguindo ver a pessoa. Sheila. Sheila disse que já pegou a senha provisória. Que bom. Luiz, quando tabela de honorários, você segue a tabela de honorários do IBAP-RJ? Isso merece um comentário. Antigamente, quando era o Instituto de Engenharia Legal, o IEL, os juízes acolhiam a tabela que existia lá de 2011, salvo engano, como paradigma para a gente fixar o honorário. Ele dizia, de acordo com os parâmetros do Instituto de Engenharia Legal. Hoje, com o IBAP, não tem a mesma força, né? Eles não adotam, apesar da tabela ser sequencial. Essa tabela de 2011, salvo engano, a do IBAP é de 2017. Eu participei dela também, nós arredondamos os valores em FIA. Eu acho a tabela, é bom para os peritos, mas eu acho a tabela muito cara. Eu acho que a tabela da OAB também é muito cara. Eu acho que aí você tem a sensibilidade para dar descontos, para chegar. Porque sempre o que acontece é que a parte, hoje, a perícia, principalmente de engenharia, está muito desvalorizado. Eles acham que a gente vai trabalhar por nada. Então, eu, pelo contrário, um dos grandes serviços que eu acho que o IBAP-RJ presta é exatamente o de manter uma tabela atualizada, condizente com a nossa capacidade, especialidade e expertise. Entendeu? Agora, eu acho que cabe em cada caso você analisar e dar o desconto que você achar que é viável para viabilização, que viabilize a perícia. Yara, a tabela é atualizada sim, porque ela é em UFIR. Exatamente. Então, entendeu? Os valores são em UFIR. Então, você cobrando em UFIR, digamos, as de concessionárias tem uma súmula do tribunal que os juízes adotam, a súmula 360, que diz que nas perícias de menor complexidade, nas concessionárias de serviço público, pode ser cobrado 4 salários mínimos. Então, se você cobrar em UFIR,
os salários mínimos, muitas das vezes, quando você vai receber seus honorários lá no final do processo, muitas vezes o juiz só solta um pagamento lá no final, depois de você prestar todos os esclarecimentos das impugnações oferecidas pelas partes. Então, se você pede em salários mínimos ou em UFIR, o teu valor vai ficar sempre atualizado. Eu recebi essa semana, fiquei até satisfeito que caiu do céu, um honorário de 2011. Ah, é? 2011. Eu nem estava... É porque Cláudia que veio para mim na minha conta corrente do Banco do Brasil, que eu abri. É bom também, colegas, abrir uma conta de poupança no Banco do Brasil, porque aí não há despesas Não de paga pagamento taxa. do honorário. Não paga taxa nenhuma. Então, abre uma conta de poupança, abre lá com R$100 e pede para, quando for expedir o mandado de pagamento, o mandado seja expedido com o pagamento diretamente na conta bancária do perito, abaixo designada, Banco do Brasil, conta de poupança tal, e aí o dinheiro entra corretamente. Então, não esquecer que tem imposto de renda, né? Imposto de renda na fonte. Agora... Até 30 dias depois, até 30 dias do mês seguinte ao que você recebeu os honorários, você teria que recolher, porque, na verdade, quem devia recolher, vou falar isso baixinho, era o tribunal, porque a pessoa jurídica é que retém o imposto de renda na fonte. O tribunal é o agente pagador. Eu não considero o tribunal o agente pagador, eu considero a Light, a Ampla, quem realmente depositou no processo os honorários arbitrados homologados pelo juiz, entendeu? Então, eu só faço isso no final do exercício. Eu só presto essa declaração do imposto de renda no final do exercício, porque como eu não sou deduzido em nada de imposto de renda na fonte pelo tribunal, eu entendo que eu não tenho que pagar carnê-leão. É uma pessoa jurídica que está me pagando. Carnê-leão normalmente é para pessoa física, não é? Sim, então. Mas muitas vezes você tem uma... Pois é, mas se o autor foi a Maria, eu considero que eu recebi da 30ª vara, e não da Maria. Então, eu declaro na declaração de ajuste, eu ponho o número do CNPJ do cartório, eu não ponho da parte, não. Yara, eu estou errado? Veja bem, quem depositou? Não é a Maria? Não foi a Maria? Foi. Que depositou lá os honorários do perito? Então, quem depositou? Maria que está te pagando. Então, eu tenho que pagar carnê-leão. Veja bem, carnê-leão é todo o pagamento que eu tenho de uma pessoa física. De pessoa física. Tem que haver um entendimento quanto a isso. Deus, eu quero continuar do jeito que está, que é muito melhor. Eu também acho. Eu também faço isso. Só declaro no final em abril. Eu só declaro em abril. Porque, para todos os efeitos, eu recebo de pessoa jurídica, que é ou a vara ou o tribunal. Apesar de ser a Maria que depositou. Eu coloco o CNPJ da vara. Eu não coloco da Maria, não. CPF da Maria. Não, eu não boto o CPF de pessoa física. Senão é complicado. Já é uma... Agora, a gente falou de perícia de aluguel, falou de infiltração, falou de concessionária e demarcatória. A perícia não é uma demarcatória só. A perícia que envolve um outro profissional de uma outra especialidade que esteja atuando com você. Como que você procede? Você pede os honorários embutidos, embute os honorários desse profissional nos seus, ou você apresenta petições com valores separados, ou você pede o juiz para indicar, por exemplo, o topógrafo da confiança do juiz. Como é que você funciona nesse caso? Eu funcionei num caso que eu paguei o topógrafo. Saiu do meu bolso. Ele fez um preço... Não, mas espera aí, esse é um caso específico. Eu vou fazer a avaliação de uma área.
Eu vou dar os honorários relativos ao meu trabalho, tá? Então vai ser necessário o funcionamento também de um topógrafo. Como é que você acrescenta os honorários complementares daqueles auxiliares topógrafos, seja... Você não faz separado para poder exatamente você não pagar não pagar o imposto de renda? Se eu cobro 10, o topógrafo cobra 5. Aí eu vou pagar imposto de renda sobre 15. Eu, pessoa física. Se eu cobrar 10, eu vou pagar sobre 10 e ele sobre 5 dinheiros. Não importa se esse 10 não é 10 mil, 10 milhões, 10 nada. É 10 dinheiros. Como é que você atua? Como é que você faz? Quando eu faço, eu faço global. Tem input? Eu faço global. Eu coloco o preço total embutido com os serviços complementares. Entendi. E isso já te trouxe algum problema, não? Não tive problema, não. Eu tenho poucos casos de complementação de serviços de terceiros. Tá. Na parte estrutural. Em cálculo estrutural eu não faço. E você já fez alguma autovistoria? Autovistoria, eu tomei como é que se diz? Eu tomei a iniciativa de não fazer autovistoria. Por quê? Porque a gente assume uma responsabilidade de, muitas vezes, você, no laudo, você faz por amostragem, um edifício de, sei lá, um bloco de 200 apartamentos, você não vê toda a estrutura. Você não vê vigas que estão embutidas por tetos de gesso. Você não corta o gesso para ver como é que está. Muito você não quebra a parede. Entendeu? Então, o risco que o perito corre, eu só fiz um no prédio que eu morei, né? Que o síndico me pediu, eu fiz gratuitamente para ele. Aí, 5 anos depois, era o prazo para renovar, ele veio me pedir, eu disse, não, só fiz aquela e chega. Só fiz uma, não faço autovistoria. E, Luiz, você está conseguindo gostar agora depois dessa justiça híbrida, depois dessa pandemia, você que é um grande herói, um grande vencedor e um exemplo de gana pela vida, né? Você com toda a sua família, que você também tem uma família excepcional, que te apoiou, te apoia, torce, participa e tal. Como é que você vê a nova justiça daqui para frente? Como é que vai ser? Bom, a justiça está sendo modernizada, né? No momento que todos os processos físicos... Imagina, eu peguei um processo em Niterói com 15 volumes. Aí eu só precisava do último volume para responder os quesitos. Aí eu perguntei no cartório, eu moro no Rio, eu poderia só separar o último volume? Não, só tem que levar tudo. Levei 15 volumes debaixo do braço. Que coisa, né? Imagina, carregar, entendeu? Então, hoje, pelo menos, você já tem o PJE. O PJE também ainda tem dificuldades, né? Tantos técnicos bons lá no tribunal, 3133-9100. Tem até o telefone de cor da informática, eu ligo tanto, 3133-9100. Podem anotar, estou falando de cabeça. É isso. Adorei conversar com você. Você é uma pessoa que está sempre, só acrescenta para a gente. E é uma pessoa muito boa, muito generosa, né? Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por ser esse exemplo que você é para a gente, profissionalmente e como pessoa, tá? Se algum novato, engenheiro, precisar de alguma informação, eu presto informação por e-mail.
Então, eu vou dar meu e-mail, sou 0800. Não tem custos. É L Cutivac. L-U de Luiz. L-U. Cutivac, K-U-T-W-A-K, @uol.com.br. Isso. Estou à disposição. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada a todos que Obrigado a você, estiveram Yara. aqui com a gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite, Luiz. Grande beijo, Boa noite. tá? Tchau, Para você obrigada. também. Tchau.